Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tudo bem? Estamos chegando aqui no canal Cristiano Santos Radialista nesta terça-feira pra gente começar mais um dia de vídeos aqui no canal, né? Vocês já sabem, mas se não sabem e também não custa nada a gente repetir pra vocês, nosso primeiro vídeo a gente fala de esporte, a gente fala de futebol pra você que tá sempre ligado aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Hoje é terça-feira, dia 9 de janeiro de 2024. Estamos por aqui para a gente trazer muita informação. Tem Copa São Paulo de Futebol Júnior, jogos que já aconteceram, jogos que vão acontecer nesta terça-feira para definir aí alguns, né, classificados para a próxima fase da competição. Claro que já tem alguns e a gente já falou para vocês aqui no nosso canal. E a gente, lógico, vai continuar falando dos times classificados, jogos que aconteceram ontem. A gente conta para você já. Ainda nesse nosso vídeo, né, vamos falar para você do Cruzeiro, porque o Cruzeiro anuncia o retorno de Lucas Romero. Pois é, o homem tá de volta, né, rapaz? A toca da raposa. E a gente conta já para você. No Vasco, além de Orediano, Capasso também não viaja para o Uruguai com o Clube Cruz Maltino. Já a gente explica quem fica e quem vai aí para a pré-temporada lá no Uruguai. FIFA visita a CBF e declara apoio a Edinaldo Rodrigues. Abre aspas, foi eleito pelo futebol brasileiro. Fecha aspas. Traremos daqui a pouquinho também para você que está ligado com a gente. Falaremos do Santos. O Peixe, o presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, né? Marcelo Teixeira, rapaz, presidente aí do Santos, disse que não sabia de multa de Carille e enviará emissário ao Japão. Abre aspas, a surpresa é nossa. Fecha aspas. Tá parecendo uma balela danada essa fala aí do novo presidente do Peixe, né? No Botafogo, Justiça aprova plano do Botafogo para pagamento de 400 milhões de reais de dívidas cíveis em 15 anos. A gente explica essa situação já. Ainda falando do Botafogo, Vitor Cuesta e Felipe Sampaio não se reapresentam ao Botafogo. Argentino está de saída do clube de General Severiano. Essas informações e um pouco mais eu trago já para vocês aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Tem também, lógico, né, aquele giro de informações pelo seu clube do coração, o Mercadão da Bola. E a gente traz já para vocês. Antes, 2 recados, Poções e Bolos da Linde e Cristiano Santos, a voz que divulga você. E a nossa tradicional vinheta. E a gente volta, ó, em 1 minutinho, com você com muita informação. Segura aí. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde.
Já estamos de volta aqui no canal Cristiano Santos Radialista e já nos nossos pedidos, né, para que você deixe aí a sua curtida, mais conhecido também como like, porque ajuda um tantão assim a gente que vocês nem imaginam. Eu acho que vocês imaginam sim, né? Então, ó, deixa o like aí que é importante demais para o crescimento aqui do canal Cristiano Santos Radialista. Tem um espacinho de comentários aqui para você comentar sobre os nossos assuntos. Aliás, falando em comentário, deixa eu mandar um abração aqui, um beijo no coração do meu amigo Wilton Lopes. Grande Wilton Lopes, o radialista Wilton Lopes deixou uma mensagem pra gente aí em um dos vídeos de ontem, né, Wilton? Um abração pra você, que Deus abençoe. Sucesso aí, o cara tá fazendo o maior sucesso lá aqui na plataforma YouTube, né, rapaz? Com seus vídeos mostrando a cidade de Brumado. Que coisa boa, hein, Wilton? É o canal Amo Minha Cidade Brumado, Bahia. Tá fazendo o maior sucesso. Grande Wilton Lopes, o radialista, o Wilton Lopes. Beijo pra você, feliz ano novo pra você, pra sua mamãe, pra toda a família, né? Que Deus continue abençoando muito a sua vida, menino. Obrigado aí por visitar aqui o nosso canal também, tá bom? Pois é, além de você comentar como o Wilton Lopes fez, comentar aqui, né, nesse espacinho aqui de comentário, dar a sua opinião sobre os nossos assuntos, tá? Pois é, não se esqueça também de compartilhar esse nosso vídeo com seus grupos das suas redes sociais, porque ajuda também muito a gente, você compartilhando aí, espalhando esse nosso vídeo por mais e mais pessoas, né? Para chegar em mais e mais pessoas aí, né? Se você não for inscrito no canal ainda, já assistiu vários vídeos nossos, né? E ainda não se inscreveu no canal, é isso? Faça isso agora, se inscreva no nosso canal. E não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, porque assim o YouTube entende que mais pessoas precisam assistir o nosso conteúdo. Belezinha? Claro. E também ele vai mandar uma mensagem para vocês, né? Vou mandar uma mensagem para vocês aí, o YouTube te avisando, a plataforma YouTube, né? Quando subir um vídeo aqui no canal, eles vão te avisar aí. Toda vez que subir um vídeo novo aqui no canal. Ó, tem vídeo novo lá no canal Cristiano Santos Radialista. Aí vocês já sabem. Vem pra cá assistir as notícias, seja de esporte, seja de futebol, ou seja também de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Belezinha? Combinado? Vamos então de informação, vamos começar falando de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Gente, são 32 grupos, então vamos detalhar para vocês aqui os grupos, né? No grupo 1, vamos começar pelo grupo 1. Vamos fazer esse nosso primeiro bloco aqui, só falando dessa Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aí depois a gente fala do Mercadão da Bola e das demais informações para vocês, né? Pois é, vamos falar então do grupo 1, que já vai para a sua terceira rodada e última aí dessa fase de grupos. A situação é a seguinte: o Tanabi tem 4 pontos na primeira colocação, a Ponte Preta é a segunda com 4 pontos também, e o Vila Nova tem 3, ou seja, essas 3 equipes brigam aí por 2 vagas. Já o Atlético Gloriense não pontuou até aqui, ou seja, não tem mais nenhuma chance de classificação. A equipe do Atlético Gloriense, que vai tentar pelo menos fazer um pontinho aí nesse grupo 1, enfrenta a Ponte Preta hoje a 1h da tarde, daqui a pouquinho, né? Às 13 horas enfrenta a Ponte Preta. A Ponte Preta precisa vencer para não correr nenhum tipo de risco. Do outro lado da tabela, às 15h15, né? Deveria ser no mesmo horário, né? Às 15h15, o Tanabi joga contra a equipe do Vila Nova, para também decidir aí a sua vida. Pois é, o Tanabi tá numa boa porque ele tem 4 gols de saldo, né? Pode até jogar por um empate aí contra a equipe do Vila Nova. Vila Nova que precisa da vitória, né, rapaz? É um jogo direto aí. Se o Vila Nova derrotar o Tanabi, Vila Nova passa, né, para a próxima fase. E aí o time do Tanabi vai precisar de contar aí, né? Na verdade ele vai entrar em campo já sabendo o resultado entre a equipe do Atlético Gloriense e Ponte Preta, né? Vamos aguardar para ver o que acontece aí amanhã, evidentemente, que a gente traz para vocês aqui no canal Cristiano Santos Radialista. No grupo 2 já tá tudo definido, né, rapaz? Tudo definido aí, os classificados e os que ficaram pelo caminho nesse grupo 2. O Catanduvas fez 7 pontos,
e terminou em primeiro lugar. E o Atlético Paranaense somou 6 pontos e ficou em segundo. Os dois estão classificados para a próxima fase da competição. A Portuguesa do Rio ficou com 4 pontos e não conseguiu alcançar a sua classificação. O Sparta não alcançou aí nem um pontinho. Os resultados dessa terceira e última rodada do grupo: o Sparta perdeu para a Portuguesa do Rio por 3-0 e tivemos ainda o Catanduva vencendo o Atlético Paranaense por 2-1. No grupo 3, que tem o Coimbra com 4 pontos, o Mirassol com 4 pontos também, o Sampaio Corrêa tem 1 ponto e o ABC tem 1 ponto, ou seja, está tudo aí indefinido. Hoje, mais conhecida como terça-feira, o Coimbra, às 16h45, joga contra a equipe do Sampaio Corrêa e às 19 horas o Mirassol recebe a equipe do ABC. O Coimbra precisa vencer, aliás, o empate já dá, né? O empate já dá aí para o time do Coimbra se classificar, ele chega a 5 pontos e tem um saldo de gols ali de 5. Então, um empate já basta para o Coimbra aí se classificar. O Sampaio Corrêa precisa vencer o confronto. Outro time que precisa também aí de pelo menos um empate é o Mirassol, né, rapaz? O Mirassol precisa de um empate contra o ABC para conseguir também a sua classificação. Já ABC e Sampaio Corrêa, ambos aí precisam vencer os seus jogos se quiserem se classificar. E, né, e claro, com a margem boa de gol aí, né, rapaz? De repente, como o Sampaio Corrêa e o ABC tem 1 ponto, só pode chegar a 4, então tem que tirar uma margem de gol aí, né? No grupo 4, o Grêmio lidera com 6 pontos, o Serra Branca tem 3 e o Figueirense também tem 3. A Inter de Bebedouro não pontuou e está fora aí dessa briga. Então, Grêmio, Serra Branca e Figueirense brigam aí por 2 vagas. Teremos hoje, às 5h15, Serra Branca contra o Figueirense. E às 19h30 teremos a equipe da Inter de Bebedouro contra a equipe do Grêmio. O Grêmio que precisa de um empate para confirmar a sua classificação. O Serra Branca precisa vencer o Figueirense para não correr nenhum tipo de risco, né? Pois é, porque se o Figueirense vence, o Figueirense ultrapassa o próprio Serra Branca, né? Então é um jogo direto aí. Já o Grêmio tá numa situação bem melhor, rapaz. O Grêmio tem 12 gols de saldo. Já está classificado, né, gente? Já está classificado. Porque o Serra Branca, o Figueirense, teria que tirar uma diferença aí de... os dois se enfrentam, na verdade, né? Serra Branca e Figueirense se enfrentam, então o Grêmio já está classificado aí para a próxima fase da competição. Grupo 5 tem Botafogo 9 pontos, Botafogo do Rio, Tiradentes do Piauí 6 pontos, o Francana 3 pontos. O Rio Claro não pontuou, Botafogo classificado, Tiradentes tá quase classificado, né? Mas o Francana tem 3 pontos. Aliás, deixa eu tirar tudo que eu falei aqui. O Botafogo está classificado com 9 pontos, o Tiradentes também classificado com 6 pontos. O Francana ficou com 3 na terceira colocação e o Rio Claro com nenhum ponto. Por quê, Cristiano? Porque já aconteceu a terceira rodada. Tiradentes venceu a equipe do Rio Claro por 2-1 e o Botafogo venceu a equipe do Francana por 1-0. Então, o Botafogo classificado e o Tiradentes do Piauí também estão na próxima fase. Grupo 6, Chapecoense lidera com 4 pontos, Novo Horizontino, 4 pontos é o segundo, Jacuipense na terceira colocação com 3 pontos e o Comercial de São Paulo não pontuou, ou seja, está fora aí da possibilidade de classificação. Brigam então por 2 vagas, Chapecoense, Novo Horizontino e Jacuipense. Pois é, Jacuipense joga contra o Novo Horizontino e precisa vencer para ultrapassar o mesmo, né? E conseguir a sua classificação. Já a equipe do Comercial de São Paulo, sem chance nenhuma, joga contra a equipe da Chapecoense, que precisa aí de um empate, né? Precisa de um empate para conseguir a sua classificação. Porque precisa... Aliás, não, está classificado já, né? Porque se a Jacuipense vence, vai a 6 pontos. A Chapecoense já está na frente do Novo Horizontino, né? Então, a Chapecoense já está classificada, gente. Pois é. Então, a briga aí é entre Novo Horizontino e Jacuipense. Grupo 7 tem Ferroviária com 6 pontos. São Paulo é o segundo com 6 também. O Carajás tem 0 ponto.
E o Porto Vitória também tem 0 ponto. Faltando uma rodada, então, Ferroviária e São Paulo já estão na próxima fase da competição. Hoje, às 17 horas, né, para confirmar aí quem termina em primeiro, o Porto Vitória recebe a equipe do Carajás e a Ferroviária vai medir forças contra a equipe do São Paulo. O empate permite a Ferroviária terminar na primeira colocação. Já o time do São Paulo precisa vencer para terminar em primeiro, né? No grupo 8, Ceará tem 9 pontos, na primeira colocação. O Gama tem 6 pontos, o Rondoniense tem 3 pontos e o Lemense com 0 ponto. Essa é a classificação final, porque já tivemos a terceira e última rodada aí desse grupo 8, né? Esse grupo 8, Rondoniense perdeu para a equipe do Gama por 1-0 e tivemos ainda o Lemense perdendo por 3-0 para a equipe do Ceará. Então segue na competição Ceará e Gama do Distrito Federal. Grupo 9, Atlético Goianiense 6 pontos, Operário do Paraná 3 pontos, Guarani 3 pontos e Tupã não pontuou e está fora da disputa. O Atlético Goianiense, deixa eu dar uma bisoiada aqui, porque o Guarani, o Operário e o Guarani se enfrentam. Ou seja, o Atlético Goianiense é aquela equipe que já está também classificada devido ao confronto aí entre a equipe do Operário com o Guarani. Então, o Atlético Goianiense já está na próxima fase, esperando aí o outro classificado que sai do confronto entre Operário e Grêmio. Operário e Grêmio às 13 horas, a 1 hora da tarde daqui a pouquinho. E o Tupã, na verdade, recebe às 15h15, às 3h15 da tarde, o Atlético Goianiense. No grupo 10, Corinthians lidera com 6 pontos, o Bangu é o terceiro com 3 e o Marília tem 3 pontos. O Ji-Paraná não fez nenhum pontinho e está fora da disputa. Teremos nesse grupo 10 o Ji-Paraná que recebe o Bangu e o Corinthians mede forças contra o Marília. O Marília ainda tem chance, né? O Corinthians tem 7 gols de saldo, difícil de tirar esse saldo do Corinthians, né? Muito difícil mesmo. O Corinthians está praticamente classificado aí. Claro que matematicamente ainda não, porque existe a possibilidade de tirar a matemática permite, né? Igualar ali na pontuação e tentar tirar esse saldo de gols do Corinthians aí, mas o Corinthians está classificado já, mas não dá para falar que matematicamente sim. No grupo 11, o Fortaleza lidera com 6 pontos, em segundo CRB 3, Vossen na terceira colocação com 1 ponto e Castanhal com 1 ponto também. É a situação do grupo 11, né? O Fortaleza vai medir forças contra o Vossen, que tem chance de classificação ainda, porque o CRB tem 3 pontos. O Fortaleza, para conseguir a sua classificação, aliás, o Fortaleza já está classificado, né? Já está classificado aí. Falta definir quem vai ficar com a segunda colocação, CRB, Vossen ou Castanhal. O Vossen recebe o Fortaleza e a equipe do Castanhal joga contra o CRB. O Castanhal vencendo, o Castanhal passa o CRB. Aí fica na dependência, né, do jogo entre Vossen e Fortaleza. Grupo 12, o Internacional lidera com 6 pontos, 15 de Jaú tem 6 pontos também, o Velo Clube tem 0 e o Santa Cruz de Riachuelo 0 ponto também, ou seja, Internacional e 15 de Jaú já estão na próxima fase da competição. Mas falta definir ainda aí quem se classifica em primeiro. Santa Cruz de Riachuelo vai jogar às 3 horas da tarde desta terça-feira contra o Vela Clube. Pois é, os dois últimos colocados aí, para tentar fazer, ou cada um termina com 1 ponto, ou um dos dois termina com 3 pontos e evidentemente o outro com 0, né? O 15 de Jaú joga contra o Internacional. O 15 de Jaú também já está classificado, mas aí a decisão de quem fica em primeiro. A bola rola às 5h15 desta terça-feira. Grupo 13, Fluminense 6 pontos, São Carlense 2 pontos, Lagarto 1 ponto e o São Raimundo de Roraima com 1 ponto. Fluminense já classificado, o São Carlense ainda não está classificado porque Lagarto e São Raimundo têm 1 ponto cada um. Então teremos às 2h45 daqui a pouquinho confronto entre São Raimundo e a equipe do Lagarto. E por outro lado,
São Carlense joga contra a equipe do Fluminense. São Carlense precisa vencer para não correr nenhum risco, até porque o Lagarto e o São Raimundo se enfrentam. E daí, né, se um dos dois vencer e o São Carlense perder para o Fluminense, São Carlense fica de fora da próxima fase da competição. Grupo 14, Criciúma 6 pontos, lidera o grupo. O Ituano tem 3 pontos, Itapirense 1 ponto e Atlético do Ceará 1 ponto também. O Criciúma já está classificado, o Ituano, juntamente aí com o Itapirense e o Atlético do Ceará, disputam a segunda vaga aí desse grupo. Teremos nesta terça-feira, às 13 horas, daqui a pouquinho, a 1 hora da tarde, o Atlético do Ceará jogando contra a equipe do Ituano. É um confronto direto. Se o Atlético vencer, ele ultrapassa o próprio Ituano. E aí fica na dependência do confronto entre a equipe do Itapirense e o Criciúma, que já está classificado. Esse jogo aí acontece às 3h15 da tarde. Grupo 15, Capital do Distrito Federal 4 pontos, América Mineiro 2 pontos, Ivinhema 2 pontos e o Comercial de Tietê 1 ponto. Aqui não tem ninguém classificado, né? Vai para a última rodada aí, todo mundo tendo chance. O Capital do Distrito Federal vai receber às 13 horas de amanhã o Ivinhema e o Comercial de Tietê joga contra o América Mineiro. É o confronto aí para definir, né? O empate, claro que o empate classifica aí o Capital, né? O Capital joga por um empate no confronto contra o Ivinhema. Mesma situação aí do Comercial de Tietê com o América Mineiro, né? O América Mineiro pode jogar e ter por um empate aí, caso, evidentemente, o Capital do Distrito Federal empate, né, o seu confronto aí. Mas não é bom esperar por um empate não, tem que vencer o seu confronto. Grupo 16, Deportivo Brasil 6 pontos, Santa Cruz 3 pontos, Capivariano 3 pontos e o Rio Branco do Acre não pontuou. Deportivo já está classificado, Cristiano? Deportivo? Deixa eu ver como é que ficou os confrontos aqui. O Rio Branco recebe a equipe do Capivariano e a equipe do Deportivo Brasil, que lidera esse grupo com 6 pontos, joga contra a equipe do Santa Cruz. Não está classificado ainda não, gente. Tá não. O saldo de gols ali é muito bom, mas ainda matematicamente ainda não. Mas precisa, talvez até com a derrota, o Deportivo Brasil se classifique, né? Mas está em aberto esse grupo 16. Grupo 17, o Esfera lidera com 6 pontos. Botafogo de Ribeirão Preto tem 3 pontos. O América de Natal tem 1. E o Fest tem 1 ponto também. O Fast, né? O Fest, como queira. O Esfera já está classificado. O Botafogo de São Paulo e América Mineiro e o Fast brigam aí pela segunda colocação. Fast contra o Botafogo de São Paulo e a equipe do Esfera mede forças contra o América de Natal. Grupo 18, Atlético Mineiro 6 pontos, o SCA Brasil 3 pontos, o Floresta 3 pontos e o Taimon do Maranhão não pontuou ainda. O time do Atlético Mineiro já está classificado. Deixa eu ver o confronto aqui, como que acontece os confrontos aqui. O Taimon recebe o Floresta, que está ali na briga com 3 pontos, e o SCA, que é o segundo colocado, joga contra a equipe do Atlético Mineiro. Rapaz, ainda não, né? O time do Atlético Mineiro pode perder essa classificação. Muito difícil com o saldo de gol, até porque o saldo de gol é muito bom, né? Mas ainda matematicamente não dá para dizer que o Galo está classificado. Mas difícil dizer que o Galo vai ficar de fora. Grupo 19, que é o grupo do Flamengo. O Flamengo, 2 jogos, 2 vitórias, 6 pontos. O time do São José, do Rio Grande do Sul, tem 3 pontos. Audax de São Paulo, 3 pontos. São Bento não fez nenhum pontinho até aqui. Com isso, a situação desse grupo. Na quinta-feira, o São José... Deixa eu tomar uma água aqui, gente. O São José vai jogar contra o São Bento, que não tem mais nenhuma chance. Se o São José confirmar sua classificação, confirmar a vitória, né, ele se classifica. Já o Audax de São Paulo joga contra o Flamengo. O saldo do Flamengo é mais 2.
Se o Audax vencer, ele chega também a 6 pontos. E aí ele tem que tirar a diferença de saldo, né? Aí para o time do Flamengo. Claro que ele pode se classificar desde que com outro resultado, desde que o São José não vença o São Bento. E aí ele garante a sua classificação. Mas o Flamengo joga por um empate nesse confronto de quinta-feira para se classificar para a próxima fase. Grupo 20, Trindade 3 pontos, Náutico 3 pontos. Esse está equilibrado. Todo mundo com 3 pontos. 15 de Piracicaba e Charja Brasil com 3 pontos também. Tivemos a segunda rodada desse grupo com Charja Brasil, vencendo o Trindade por 2-1, e ainda tivemos o 15 de Piracicaba perdendo para a equipe do Náutico por 2-0. Próxima rodada que acontece na próxima quinta-feira, teremos a equipe do Trindade jogando contra o 15 de Piracicaba. O Trindade joga por um empate. Não, o jogo tem que vencer, né? Para não correr nenhum risco. O Charjão Brasil joga contra a equipe do Náutico. Tudo indefinido aí. O Trindade e o Náutico jogam por um empate. É isso mesmo. Jogam por um empate aí para conseguir a sua classificação. Já a equipe do 15 de Piracicaba e o Charja Brasil, né, precisam vencer para garantir a sua classificação. Grupo 21, Bragantino lidera com 6 pontos. O Atlético Guaratinguetá tem 3, o Bahia tem 1 e o Joinville tem 1 ponto também. Bragantino já classificado, o Bahia só consegue chegar a 4 pontos. A equipe do Joinville também só consegue chegar a 4 pontos e o Bragantino já está classificado. Então a briga é entre Atlético de Guaratinguetá, Bahia e Joinville. Amanhã, mais conhecida como quarta-feira, o Joinville recebe o classificado Bragantino. Já a equipe do Atlético Guaratinguetá recebe o Bahia. E ambos, quem vencer aí, né? Quem vencer se classifica. Claro que o Guaratinguetá precisa aí de um empate. O Atlético precisa de um empate, né? Para chegar a 4 pontos. É isso. Chegar a 4 pontos aí no jogo direto contra a equipe do Bahia. Desde que o Joinville, né, não vença também aí o Bragantino, né? Aí o Guaratinguetá se classificaria com um empate. Mas se vencer, aí tem que ir para saldo de gols, etc e tal, etc e tal. Grupo 22, Cuiabá lidera com 6 pontos. Taubaté, 4 pontos. Inter de Limeira, 1 ponto. E Patriotas não pontuou até aqui. Cuiabá já está classificado. Taubaté e Inter de Limeira brigam aí pela segunda vaga. Teremos amanhã, quarta-feira, Patriotas contra a Inter de Limeira. E ainda teremos na mesma quarta-feira Taubaté jogando contra a equipe do Cuiabá. Cuiabá que já está na próxima fase da competição. Grupo 23, Aster lidera com 6 pontos. O Sport tem 6 pontos também. Santo André e Cruzeiro de Alagoas não pontuaram, e com isso o Cruzeiro está classificado para a próxima... Aliás, Cruzeiro não, o Aster e o Sport estão classificados para a próxima fase da competição. Então a terceira rodada vai ser só para cumprir tabela, né? O Cruzeiro de Alagoas joga contra o Santo André e a equipe do Aster mede forças contra o Sport para decidirem aí quem termina essa fase de grupos, nesse grupo aí na primeira colocação. Grupo 24, Palmeiras lidera com 6 pontos, Oeste tem 6 pontos, União ABC 0 ponto e Queimadense 0 ponto também. Com isso, Palmeiras e Oeste estão classificados, é a mesma situação do grupo anterior. Queimadense joga amanhã contra o ABC, Oeste joga contra o Palmeiras apenas para cumprir tabela. E também, lógico, né? Oeste e Palmeiras se enfrentando aí para ver quem termina a fase de grupos na primeira colocação desse grupo 24. No grupo 25, Juventude 6 pontos, São Bernardo 4 pontos, Conquista FC 1 ponto e Portuguesa Santista não pontuou. A equipe do Juventude já está classificado. São Bernardo e Conquista brigam aí pela última vaga. Mas a situação do Conquista é complicada porque ele pode chegar só a 4 pontos. O saldo de gols do São Bernardo é 1 ponto, né? É 1 positivo. E o Conquista é -4 negativo. Mas tem jogo ainda, né? O Conquista joga contra a equipe da Portuguesa Santista, já sem chance nenhuma. E enquanto isso, no mesmo dia, aliás, hoje mesmo, né? Hoje, esses confrontos aí, o Conquista
e a equipe da Portuguesa Santista é a 1h da tarde. E às 3h15 desta terça-feira, o São Bernardo joga contra a equipe do Juventude. Aqui é o seguinte, pro Conquista se classificar, ele tem que vencer o seu confronto e vencer bem, e torcer para o Juventude vencer bem também a equipe do São Bernardo. É uma missão difícil, mas não é impossível. Grupo 26, Santos 6 pontos, Água Santa 6 pontos, Remo e Nova Venência não pontuarem. Com isso, Santos e Água Santa estão classificados para a próxima fase. O Remo joga contra a equipe do Nova Venência e a equipe do Água Santa enfrenta o Santos amanhã. Esses jogos aí para definir realmente só quem fica em primeiro ou em segundo, né? Porque os dois, Santos e Água Santa, já estão classificados. No grupo 27, a Portuguesa tem 6 pontos, o Madureira também tem 6 pontos, Goiás e União Suzano não pontuaram ainda e com isso não tem mais chances de classificação. Português e Madureira estão na próxima fase e amanhã teremos aí a terceira e última rodada desse grupo 27, apenas para conhecermos quem se classificou aí, quem terminou na verdade nesse grupo na primeira colocação. Madureira e Portuguesa se enfrentam, são os dois líderes aí desse grupo, enquanto os União Suzano e Goiás cumprem tabela. Grupo 28, Nova Mutum 4 pontos, Cruzeiro 4 pontos, Capital do Tocantins 3 pontos, União Mogi não pontuou, ou seja, a briga está aí entre Novo Mutum, Cruzeiro e Capital do Tocantins por 2 vagas. Amanhã, mais conhecida como quarta-feira, o Capital do Tocantins joga contra o Nova Mutum, enquanto que União Mogi joga contra a equipe do Cruzeiro, para conhecermos aí os dois classificados desse grupo 28. No grupo 29, Flamengo de São Paulo 4 pontos, Vasco 4 pontos, Macapá 2 pontos e Potiguar Seridoense ainda não pontuou e está fora dessa briga. Brigam então por essas 2 vagas, Flamengo de São Paulo, Vasco e Macapá. Ontem tivemos a segunda rodada desse grupo, Flamengo e Macapá empataram em 1-1, enquanto que o Potiguar Seridoense recebeu o Vasco da Gama e perdeu por 2-0. Próxima rodada será na quinta-feira, 1h da tarde, teremos o Macapá jogando contra a equipe do Potiguar Seridoense. Para vocês terem uma ideia, se o Potiguar empatar esse jogo aí, Macapá e Potiguar sair empatado, o jogo é 2 horas antes, né? 2h15 antes aí do confronto entre Flamengo de São Paulo e Vasco. Se esse jogo aí que sair empatado ou a derrota do Macapá, os dois times, Flamengo e Vasco, já entram às 15h15, né? Às 3h15 da tarde da quinta-feira, já entram classificados aí para a próxima fase da competição. Se houver uma vitória do Macapá, ele vai a 5 pontos, aí o Vasco precisa, né? Vai precisar, na verdade, vencer ou empatar, né? Dependendo aí do saldo de gols que o Macapá fizer, dependendo do número de gols, né, que o Macapá tenha feito aí na equipe do Potiguar, né? Pois é, então tudo vai se definir na quinta-feira aí, vamos esperar. Flamengo então 4 pontos, Vasco 4 pontos e Macapá 2 pontos. São os times que ainda brigam aí nesse grupo 29. No grupo 30 tem Ibrachina 6 pontos, Vitória da Bahia 4 pontos, CSA 1 ponto e Picos não pontuou, ou seja, Ibrachina classificado, né, com 6 pontos, Vitória está classificado ainda não, porque matematicamente ainda o CSA pode chegar a 4 pontos e ainda pode ultrapassar o Vitória aí no critério de desempate. O Picos recebe amanhã a equipe do CSA e depois tem Ibrachina já classificada contra a equipe do Vitória, a Vitória que com empate se classifica para a próxima fase da Copinha. Grupo 31, tá chegando no final aqui. Grupo 31, teremos o Coritiba, na verdade o Coritiba 6 pontos, o Juventus de São Paulo 6 pontos, Canaã do Distrito Federal 0 ponto, Monte Azul 0 ponto também. Ou seja, Coritiba e Juventude estão classificados já, né? Não precisam nem da terceira rodada aí.
O Juventus de São Paulo venceu a equipe do Canaã do Distrito Federal por 2-1 e tivemos o atropelo do Coritiba sobre o Monte Azul por 5-0. Próxima rodada teremos o Canaã, que recebe a equipe do Monte Azul, e o Juventus de São Paulo mede forças contra o Coritiba para decidir aí quem termina na primeira colocação. No último grupo aqui da nossa Copa Copinha, né, rapaz? Copa de São Paulo de Futebol Júnior, o Avaí lidera o grupo 32 com 6 pontos, Retrô tem 3, o Avaí já classificado porque o Nacional de São Paulo tem 1 ponto e o São Caetano também tem 1 ponto. Então a briga é entre Retrô, Nacional de São Paulo e São Caetano, que jogam hoje, né? O Retrô recebe o São Caetano e se o São Caetano vencer, ultrapassa o Retrô. E o Nacional, né? Nacional de São Paulo recebe o Avaí, ou seja, aliás, está uma vaga em aberto aí para 3 times. Retrô, Nacional e São Caetano, e o Avaí já está classificado. É a Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Segura aí que a gente volta já já falando de Mercadão da Bola e muito mais informação para você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, para a gente trazer mais notícias, mais informação para você que está ligado com a gente. Agora vamos falar de Mercadão da Bola, né? Cruzeiro anuncia o retorno de Lucas Romero. Pois é, depois de anunciar a contratação do atacante Juan de Neno, o Cruzeiro oficializou o retorno do volante Lucas Romero, de 29 anos. O clube fechou o negócio com o León do México, equipe que o jogador argentino estava defendendo. O contrato assinado em Belo Horizonte tem validade até o fim de 2025. Bacana, bacana. Lucas Romero chegou a Belo Horizonte no fim da última semana e mesmo antes do anúncio estava integrado ao início da pré-temporada, né, do Cruzeiro. O jogador foi recepcionado por vários torcedores no Aeroporto Internacional de Confins. É mais um reforço aí que chega, né? Reforço conhecido, né? Que chega aí para a equipe do Cruzeiro para a disputa desta temporada de 2024. Falar do Vasco da Gama, além de Orediano, Capasso também não viaja para o Uruguai com o Vasco da Gama. E quem fica no Rio, Cristiano? O Vasco definiu o elenco que viajará a Puma del Oeste, no Uruguai, onde a equipe fará sua pré-temporada. Os que ficam no Rio de Janeiro, a princípio, estão à disposição para as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Lucas Orediano é um dos que não viaja. O jogador pediu para sair do Vasco, que agora procura o melhor para o clube e para o atleta. O atacante argentino recebeu propostas de times do Brasil, mas deseja sair do país. O zagueiro argentino Capasso e o volante De Luca também ficam no Rio. Os dois
perderam boa parte da temporada passada por conta de lesões e vão ficar para retomar o ritmo nas partidas do estadual. Gabriel Peck, que está de saída para o Los Angeles Galaxy, e Marlon Gomes serão ausência na pré-temporada no Uruguai, porque foram convocados para os amistosos da seleção pré-olímpica. Quem viaja? Goleiros: Léo Jardim, House e Pablo. Os laterais: Paulo Henrique, Puma, Lucas Piton e Julião. Zagueiros: Medel, Maicon, João Vitor, Léo e Rojas. Volantes: Zé Gabriel, Matheus Carvalho, Jair e JP. Os meias: Payet, o Dimitri Payet, né? Paulinho e Prachetes. Os atacantes: Verrete, David, recém-contratado, Rossi, Eric Marcos, Serginho e também o garoto Ryan. Quem fica no Rio de Janeiro para o Cariocão? Os goleiros: Alexander. Zagueiros: Miranda, Capasso e Zé Vitor. Os volantes: Barros, Deluca e Rodrigo. Os meias: o Marlon Santos. E o atacante Lucas Orejano. Os jogadores que vão ficar e os que vão, né, para a pré-temporada no Uruguai. FIFA visita a CBF e declara apoio a Edinaldo Rodrigues, abre aspas, foi eleito pelo futebol brasileiro, fecha aspas. O espanhol Emiliano Garcia, diretor jurídico da FIFA, esteve na sede da CBF ontem, segunda-feira, para avaliar a situação política da entidade, que no último mês teve seu presidente Edinaldo Rodrigues destituído e depois reconduzido ao cargo por decisões judiciais. Garcia deu declaração de apoio a Edinaldo. Ficamos contentes e aliviados com a decisão do Supremo Tribunal que restabeleceu o presidente Edinaldo. O mais importante para a FIFA e para a Conmebol é que o futebol brasileiro escolheu o presidente Edinaldo. É a Assembleia Geral da CBF que tem competência para isso, afirmou Garcia ao lado do presidente da CBF. Além de Emílio Garcia, o gerente jurídico da Conmebol, Rodrigo Aguirre, também participou de reuniões. Ontem, na segunda-feira, na sede da CBF, Edinaldo Rodrigues comentou a visita das duas entidades. Não é o presidente que ganha, é o futebol brasileiro. Eu fui eleito de forma clara e transparente no dia 23 de março de 2022. Agora, temos a certeza de que nossos clubes e seleções vão poder participar de todas as competições internacionais. FIFA e Conmebol vieram ao Brasil para analisar a situação política da CBF. Em 7 de dezembro, uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro destituiu Edinaldo Rodrigues da presidência por entender que sua eleição havia sido ilegal. Pois essa decisão foi derrubada no dia 4 de janeiro deste ano por uma liminar do do ministro Gilmar Mendes do STF, que reconduziu Edinaldo à presidência, anulou a intervenção determinada pelo TJRJ e também cancelou a necessidade aí de uma nova eleição na CBF. Essa decisão do ministro Gilmar será julgada pelo plenário do Supremo em data a ser definida. Então o homem fica, né, rapaz, aí na presidência da CBF. Fala do Peixe do Santos. Presidente do Santos diz que não sabia de multa de Carille e enviará emissário ao Japão. Abre aspas, a surpresa é nossa. Fecha aspas. Como que você contrata um técnico e você não sabe da situação do técnico com o time que ele estava, gente? Será que o presidente Marcelo Teixeira acha que o torcedor é idiota mesmo, gente? Acha que é idiota o torcedor, a imprensa, todo mundo que, né, mexe com esse negócio chamado futebol? Cara, é achar que a gente não sabe nada mesmo, não, viu? A contratação do técnico Fábio Carille pelo Santos não está concluída, embora o clube da Vila Belmiro tenha anunciado e, inclusive, apresentado o treinador como reforço para 2024. O impasse financeiro pelo pagamento da multa rescisória com o Varen Nagasaki do Japão segue sendo discutido nos bastidores. Nos últimos dias, depois de os jogadores soltarem nota informando que não receberam o valor da multa estimada em 7,3 milhões de reais,
o departamento jurídico do Peixe entrou em ação e vai enviar um representante ao país asiático para negociar o pagamento e restabelecer boas relações com a equipe japonesa. De acordo com o presidente Marcelo Teixeira, o técnico Fábio Carille foi consultado em dezembro do ano passado para assumir o Peixe. Durante as negociações, nem o treinador nem seu representante, o empresário Paulo Pitombeira, avisaram ao Santos da multa rescisória no contrato com o Varen Nagasaki. Sem conhecimento aí da trava financeira, o Peixe fechou o negócio e posteriormente foi surpreendido. A surpresa é nossa também, porque nós temos contato com o representante do profissional a partir de dezembro. Ele fez as suas colocações com relação aos contatos feitos com o representante do clube japonês. Existiam uma série de situações como pendências do clube japonês com o técnico em relação à insatisfação do técnico. Isso foi em dezembro. Posteriormente, em janeiro, o clube japonês emitiu uma nota aguardando a apresentação do técnico. Acionamos o nosso jurídico. Vamos avaliar os documentos. Nós já pedimos que esteja um representante do Santos no Japão para acompanhar e dar atenção ao clube japonês. Queremos dar transparência àquilo que fizemos relacionados ao representante do técnico. Para nossa surpresa, parece que não houve esse desfecho. Existe uma possível multa que ainda não temos conhecimento, explicou o presidente do Peixe ontem na segunda. Que coisa, hein, rapaz? Agora é muita inocência, né, rapaz? É muita inocência, seu presidente. É muito. Você acha mesmo que o japonês ia. O Carille com contrato em vigor lá ainda, rapaz? Você acha que o. Não, pode ir, não tem problema não. Você não precisa se pagar a multa aqui não. É mesmo? Senhor presidente. Vamos falar do Botafogo, porque a Justiça aprova plano do Botafogo para pagamento de 400 milhões de dívidas cíveis em 15 anos. O Tribunal de Justiça do Esporte do Rio de Janeiro aprovou na última segunda-feira o plano de recuperação extrajudicial do Botafogo para quitar as dívidas cíveis do clube, que são de 404 milhões 925 mil 925 milhões 450 mil e 83 reais. É isso, né? O Alvinegro prevê a quitação com pagamentos mensais pelos próximos 15 anos. O processo foi conduzido junto ao escritório KCB Advogados e a decisão foi assinada pelo juiz Alexandre de Carvalho Mesquita, da primeira vara empresarial da comarca da capital. Agora o Botafogo tem um prazo de 90 dias, ou seja, 3 meses, para confirmar o plano desde que contemple ao menos 50% dos credores. Nesse período, ficarão suspensas todas as execuções movidas contra o clube na esfera civil. Rapaz, é o John Textor, né, rapaz? John Textor tá pagando as dívidas aí do Fogão. Que bom. Ainda falando do Botafogo, Vitor Cuesta e Felipe Sampaio não se representam ao Botafogo. O argentino está de saída. O argentino Vitor Cuesta. Eu queria muito o Vitor Cuesta no meu time, gente. Não sei vocês, mas eu gosto muito do futebol do zagueiro Vitor Cuesta. Pois é, o argentino Vitor Cuesta não se reapresentou ao Botafogo, está de saída do clube. O futuro, na verdade, ainda não está definido, mas pode ser para um clube do exterior ou até mesmo do Brasil. Titular do Botafogo em 2023 ao lado de Adrielson, o jogador foi um dos pilares da defesa sólida do primeiro turno, mas foi alvo de críticas na reta final da temporada passada, depois da sequência de insucessos do time. O certo é que ele não fica no alvinegro, mesmo com contrato até dezembro de 2024. Sampaio é outro que pode estar de saída, já ainda não está, né, reintegrado aí ao elenco e não apareceu no dia da reapresentação, que no caso foi no domingo. Ontem, na segunda-feira, segundo dia das atividades, também não. No entanto, o futuro está em sigilo. Pois é, o Botafogo anunciou no último domingo a contratação do zagueiro Lucas Halter, ex-Goiás, né? E está prestes a confirmar a chegada de Alexander Barbosa, que está no Rio de Janeiro também, defensor. Ou seja, então, os dois zagueiros, né? Adrielson já havia saído, como já dissemos, e o Cuesta e o Sampaio também vão sair.
Alessandro Barcelos é reempossado, né, presidente do Inter, e celebra novo momento. Alessandro Barcelos foi reempossado presidente do Inter para o triênio 2024-2026 na noite da última segunda-feira, ou seja, ontem, em evento do Conselho Deliberativo no estádio Beira-Rio. Diplomado ao lado aí dos 4 vices que compõem o Conselho de Gestão, o dirigente falou sobre o novo momento do clube. Vamos dar posse ao novo momento do Inter, uma gestão que não venceu títulos em campo, mas foi reconhecida pelas vitórias que teve fora dele e que por isso mesmo inaugura um novo tempo do clube do povo, declarou aí Barcelos. Pois é, Barcelos irá para o segundo mandato à frente do clube. O Conselho de Gestão será composto também pelos vices Dalton Schmidt Júnior, Ivandro Morba e Vitor Gruberg, e também o Miguel Dagnino. Esse é o time aí, né, rapaz, que continua na frente da presidência do Internacional. Mais informação chegando, destaque do Boca Juniors na Libertadores. Barco acerta com o Brighton. O argentino Valentim Barco, de 19 anos, está pronto para começar uma nova temporada em sua carreira fora do Boca Juniors. Depois que a equipe argentina negou 2 ofertas do Brighton, o jogador e seus representantes optaram por desembolsar 10 milhões de dólares, em torno aí de 48 milhões de reais, para pagar a multa rescisória e assinar com um clube inglês. Gente, 48 milhões de reais. Será que o cara tava com vontade de sair do Boca, rapaz? Deus do céu, né, rapaz? Eu não sei se isso é inédito, né? Um jogador e um empresário pagar um valor desse, 48 milhões de reais, para sair de um clube para ir para o outro. Não sei se isso é inédito, ou esses valores são inéditos, mas é pouco visto, né? Depois de muitas tentativas de negociação, o jogador de 19 anos vai assinar um contrato de 5 anos com o Brighton. Entretanto, só vai atuar com a equipe depois de encerrar a participação no pré-olímpico, que vai até o dia 11 de fevereiro. No novo time, ele vai atuar ao lado dos brasileiros Igor Júlio, zagueiro, e João Pedro, atacante, né? O argentino e seu empresário Adrian Ruocco pressionaram o Boca para que aceitasse a proposta do Brighton, pois a partir desta terça, a multa rescisória com o clube argentino subiria para 14 milhões de dólares, em torno de 68 milhões de reais. Inicialmente, a vontade do clube argentino era renovar com o Barco por mais 3 anos com uma multa de 14 milhões de dólares. Por outro lado, o empresário do jogador queria acordar um vínculo até o fim de 2024 e uma multa de 10 milhões de reais. O Boca cedeu a proposta de Adrian. Pois é, o meia esquerdo, que também atua como lateral esquerdo, é cria do Boca Juniors e chegou na equipe profissional na temporada 2022-2023. Ele foi um dos destaques da campanha do vice-campeonato para o Fluminense na Libertadores. Pela seleção argentina, Barco joga desde o Sub-15 e participou do Mundial Sub-20. Rapaz, isso que é vontade, né? Porque o futebol argentino, apesar da Argentina ter sido campeã mundial, mas o futebol argentino não é aquele futebol argentino de antigamente, né? Caiu muito, e financeiramente falando, meu amigo, tá uma coisa difícil lá na Argentina, né? Tá fácil não. CBF e federações lavam roupa suja e falam em união, abre aspas, com amor se tem amor, fecha aspas. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, recebeu presidentes de federações em encontro que serviu para lavar roupa suja no clima eleitoral das últimas semanas. Destituído por quase um mês da cadeira da presidência, Edinaldo voltou na semana passada graças a uma liminar do STF. Prometeu mais diálogo e ouviu dirigentes em reunião que durou quase 4 horas. Foi mais lavagem de roupa suja, mas pacificou, disse o presidente de uma federação estadual ao sair da CBF. As federações estavam divididas entre Reinaldo Carneiro Bastos, que se colocou como pré-candidato de um lado, e Gustavo Feijó como representante da Federação do Alagoas, que é presidida
pelo seu filho Felipe e também um dos aliados de Flávio Sveiter, outro pré-candidato a presidente da CBF. Na última terça-feira, ou seja, hoje, terça-feira, na verdade, haverá outra reunião com a presença de clubes da Série A e B, com presidentes de federações envolvidas nas duas divisões do futebol brasileiro. Com amor se tem amor, com espinho se tem espinho, disse Feijó, que representou o filho, presidente de licença da Federação Alagoana. Chegando mais informação para você que está ligado com a gente, Felipe Luiz recusa convite para ser coordenador da seleção do Brasil. Felipe Luiz, que recentemente encerrou a carreira de jogador, recusou o convite da CBF para ser o coordenador de seleções. Mas como assim, Cristiano? Pois é, recusou mesmo. Ele era o preferido do presidente da Confederação, Edinaldo Rodrigues, que nesta semana anunciou a contratação de Dorival Júnior como técnico da seleção. Felipe Luiz afirmou a interlocutores que é extremamente honrado com o convite, mas deixou claro que pretende seguir a carreira de treinador, que este momento é muito relevante para a sequência desta etapa profissional. O cargo de coordenador técnico da seleção brasileira está vago há mais de um ano, desde que Edinaldo Rodrigues demitiu Juninho Paulista, que fazia parte da comissão técnica de Tite. O próprio Edinaldo resolveu acumular as funções e despachar diretamente com o técnico da seleção. Foi assim com Ramon Menezes e com Fernando Diniz, os dois interinos que dirigiram a seleção em 2023. Agora, com Dorival Júnior anunciado como treinador, o presidente da CBF quer a volta de um coordenador técnico para a seleção. Sem Felipe Luiz, a entidade vai para um plano B. Edinaldo Rodrigues voltou à presidência da CBF na última quinta-feira, após eliminar o ministro Gilmar Mendes do STF. No dia 7 de dezembro, o dirigente havia sido destituído por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A verdade, assim, claro que Felipe Luiz tem os planos da vida dele agora como ex-jogador de futebol, né? Mas, não sei, cara, não sei o que pensar direito, não tenho uma opinião formada assim. Claro que eu vou ficar no que ele falou. Não, eu quero ser técnico, etc e tal. Vamos dizer que vamos ficar nessa daí. São Paulo conversa com Luiz Zubeldia, ex-LDU, para a vaga de Dorival Júnior. Eu, sinceramente, não conheço. São Paulo abriu conversas com o técnico argentino Luiz Zubeldia, um dos candidatos para a vaga deixada por Dorival Júnior, que vai para a seleção brasileira. Zubeldia, de 42 anos, está sem clube desde que deixou a LDU do Equador no fim de 2023. A diretoria São Paulina, por enquanto, analisa nomes e faz consultas para saber condições para uma possível negociação. O contrato do tricolor com Zubeldia foi revelado pelo jornalista André Hernan e confirmado pelo GE. Pelo clube equatoriano, Luiz Zubeldia conquistou a Copa Sul-Americana de 2023 em final contra o Fortaleza. Antes da LDU, ele também treinou clubes como Lanús, onde também foi jogador, Barcelona do Equador, Racing da Argentina, Cerro Porteño do Paraguai e Alavés da Espanha. Pois é, rapaz, o São Paulo continua aí na sua procura, né? Tá tentando trazer... O São Paulo não seria melhor São Paulo trazer um técnico, né, já tarimbado, gente? Né, com as costas largas, vamos colocar assim? Seria melhor, não? Eu acho que sim, viu, rapaz? Eu acho que não sei. Beckenbauer morre aos 78 anos. Franz Beckenbauer, considerado o maior nome da história do futebol alemão, morreu na noite do último domingo, dia 7, aos 78 anos. O comunicado da família foi divulgado pela imprensa alemã, sem detalhes sobre a causa da morte, apenas indicando que o ex-atleta morreu dormindo. É com profunda tristeza que anunciamos que meu marido e nosso pai, Franz Beckenbauer, faleceu pacificamente enquanto dormia ontem, domingo, cercado por sua família. Pedimos que possamos lamentar em silêncio e nos abster de qualquer pergunta, diz a nota. Segundo o jornal Bild, Beckenbauer enfrentava muitos problemas de saúde nos últimos anos. Ele sofreu muito com a morte de seu filho, o Stefan, de 46 anos, em 2015. E as acusações de corrupção no processo de escolha da Copa do Mundo de 2006. O veículo indica que
O Kaiser teve um infarto ocular, passou por operações cardíacas e tinha demência associada à doença de Parkinson. Pois é, Beckenbauer é um dos grandes ídolos da história do futebol alemão, campeão mundial com a seleção do país em 1974, 2 anos depois de conquistar a Eurocopa. Como jogador, era a referência histórica do Bayern de Munique, onde atuou por 13 anos e conquistou uma série de títulos. O ex-zagueiro também entrou para a história das Copas do Mundo ao conquistar o Mundial de 1990 como treinador. Desta forma, está em um seleto grupo que conta apenas com Zagallo, morto na sexta-feira aos 92 anos, e Didier Deschamps, atual comandante da seleção francesa. Descansa em paz, né, rapaz? Descansa em paz, é mais uma pessoa, mais um ser humano daqueles que a gente tem que agradecer por tantas alegrias que trouxe, né, ao futebol mundial, o grande Beckenbauer, né? Frank Beckenbauer. Cuesta, né? Cuesta deixa o Botafogo, Timão perto de Gustavo Henrique e argentinos do Cruzeiro no resumo da Central do Mercadão, rapaz. Vamos dar uma resumida? Jogadores argentinos estiveram nos holofotes da Central do Mercado nesta segunda-feira, ou seja, ontem. O Botafogo perdeu o zagueiro Vitor Cuesta, mas contratou outro, o Alexander Barbosa. E o Cruzeiro anunciou 2 hermanos, o velho conhecido volante Lucas Romero e o atacante Juan de Neno. Pois é, na capital paulista, o São Paulo segue em busca de substituto para o técnico Dorival Júnior, que foi para a seleção brasileira. E o Corinthians está perto do zagueiro Gustavo Henrique, ex-Flamengo. Troca de zagueiros argentinos no Botafogo. No Bota, sai um zagueiro argentino e chega outro. O experiente Vitor Cuesta, de 35 anos, não se reapresentou e está de saída do clube, mesmo com contrato até dezembro de 2024. Por outro lado, o Bota anunciou o também canhoto Alexander Barbosa, de 28 anos, que estava no Libertad do Paraguai. O contrato é de 3 temporadas. Corinthians perto de contratar Gustavo Henrique. O Corinthians encaminhou a contratação do zagueiro Gustavo Henrique, de 30 anos, que estava no Valladolid, da Espanha, time presidido por Ronaldo Fenômeno e que disputa a segunda divisão local. Fernando, formado na verdade no Santos, ele defendeu o Flamengo entre 2020 e 2022. Já na cabeça de área, o Timão foca em 2 nomes, Eric, do Atlético Paranaense, e Caio Alexandre, do Fortaleza. Pelo primeiro, o alvinegro ofereceu 6 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais. Mas o Furacão faz jogo duro. Quanto ao segundo, há uma disputa com o Bahia, que fez proposta alta. Nathan Bragantino, o lateral direito Nathan do São Paulo, apresentou-se no Red Bull Bragantino e deve ser anunciado em breve pelo Massa Bruta. O clube de Bragança Paulista vai pagar 1 milhão de euros, cerca de 5 milhões de reais na cotação atual ao tricolor, para contratar o atleta. Scarpa chega no Atlético Mineiro, uma das contratações mais badaladas do mercado. O meia Gustavo Scarpa desembarcou em BH para se apresentar com o elenco do Atlético Mineiro. Na chegada, elogiou o técnico Felipão, falou da expectativa para o ano e disse que espera voar como Hulk e Paulinho. Joia do Flu no futebol belga. Joia da base do Fluminense, Eric Nunes, de 19 anos, foi emprestado ao Cercle Brugge, KSV da Bélgica. O volante chega para defender o clube até o meio do ano, com opção de renovação por uma temporada, até junho de 2025. Bahia oficializa a compra de David Duarte. O Bahia oficializou a compra do zagueiro David Duarte junto ao Fluminense. O jogador de 28 anos, que atuou por empréstimo em 2023, assinou contrato com o clube baiano, válido até o fim de 2026. Nesta segunda, ontem, também foram revelados detalhes da compra de Jean Lucas, junto ao Santos, a maior compra da história do futebol nordestino. O Bahia vai pagar 24 milhões de reais pelo meio-campista de 25 anos, mas o valor pode chegar a 32 milhões de reais. Yoran no Internacional. O Inter anunciou a contratação do meia Yoran, ou Johan, o ex-Atlético Mineiro, até dezembro de 2025. O jogador de 30 anos estava livre no mercado desde a saída do Galo, onde trabalhou com o técnico Eduardo Cudê. Johan
atuou por último em agosto. Pois é, dupla argentina no Cruzeiro. O Cruzeiro anunciou 2 argentinos de uma só vez ontem na segunda-feira e agora chega a marca de 6 contratações para a temporada 2024. Atacante Juan Dineno, de 29 anos, chega do Pumas do México com vínculo até o final de 2026. Volante Lucas Romero, de 29 anos, de volta ao clube que defendeu entre 2016 e 2019. Ele estava no León do México e assinou até o fim de 2025. Despedida de Dorival no São Paulo. O São Paulo já foi de despedida do técnico Dorival Júnior e segue para a seleção brasileira. Em texto postado em rede social, o treinador pediu que entendessem a decisão tomada de deixar o clube. Diz ter sido uma honra comandar o tricolor nesta segunda passagem. Pois é, o Dorival Júnior, rapaz, é o sonho, né, cara? É o sonho, então tem que deixar o cara aí. O São Paulo agora segue em busca de treinador e também aguarda de suas principais contratações no mercado. O atacante Ferreira, o Ferreirinha, que deixou o Grêmio. O jogador viajou para a capital paulista para realizar exames médicos e assinar o contrato com o tricolor. Amazonas mira ex-Liverpool e PSG. Estreante na Série B, o Amazonas tem investido em nomes experientes. Além do atacante Jô, ex-Corinthians, o time mira o zagueiro francês Chaco, de 33 anos, ex-Liverpool e PSG. O jogador está livre no mercado desde que deixou o Montpellier, da França, em novembro. É o giro, rapaz, pelo Mercadão da Bola e espero que vocês tenham gostado aí desse nosso primeiro vídeo desta terça-feira, dia 9 de janeiro de 2024. Se gostou, deixa aí o joinha, que ajuda demais a gente. Espacinho de comentários aqui, tem também para você comentar o quanto você quiser. Compartilhe aí esse nosso vídeo com seus amigos, nos seus grupos, das suas redes sociais, que ajuda também a gente. Você ainda não é inscrito no nosso canal? Se inscreve aí, gente. Se inscreve no nosso canal e não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, porque assim o YouTube vai te avisar sempre que subir um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Daqui a pouquinho a gente volta para a gente trazer notícias de Brumado, da região, da Bahia, de todo o nosso Brasil. Claro, se o nosso querido e bom Deus nos permitir. Beijão no seu coração. Abraço para vocês também. E até daqui a pouquinho, se Deus quiser.